Salve, moçada! Sou o professor Grote de Geografia e Atualidades da plataforma e aqui no canal do Professor Ferreto. Trago a você um dos temas mais importantes da prova do Enem, junto com geografia urbana, globalização, meio ambiente, entre outros, temos a geografia agrária. Só que agora, com uma temática muito importante, o aumento da insegurança alimentar no Brasil. Partiu então para a nossa aula. Então, moçada, estou juntando dois temas super importantes. Geografia agrária para o Enem, vestibulares tradicionais e a insegurança alimentar no Brasil, que a nossa especialista, nossa fera da redação da plataforma, professora Tanay, elencou este ano, junto com a situação de rua, as pessoas em situação de rua, como um tema importante, porque envolve a questão da desigualdade social no Brasil. Vamos lá então? Vamos começar com uma matéria falando sobre a insegurança alimentar no país. Veja só. Como o Brasil chegou ao atual cenário de fome? Desde 2014, o país caiu do 36º lugar da segurança alimentar para o 80º lugar no cenário de fome. Então temos um problema. É particularmente grave, como coloca o texto, com o aumento da pobreza e a diminuição da comida no prato, sendo um fenômeno que começou bem antes da crise sanitária da Covid, da pandemia, como diz a matéria de fevereiro de 2022. Em 2021, indicou a pesquisa da Rede Pensan, que é uma rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, especializado nesta temática, colocou que 55,2% dos lares brasileiros vivenciavam um cenário de insegurança alimentar. Um aumento de 54% em relação a 2018. Aí já tem um peso também, já da pandemia, é claro. Quando esse percentual era de 36%. Bom, várias imagens marcaram o cenário nacional, desde pessoas revirando carcaças de animais, procurando alguma proteína animal para a sua nutrição, ou como nesta imagem, pessoas revirando lixo, procurando comida. O que denota a nossa grande desigualdade social, que reflete também na moradia, nas pessoas em situação de rua. É importante atentar que estes 55%, nós temos a insegurança alimentar leve, moderada e grave. A fome, aquela pessoa que passa mais de um dia ou mais, sem ter o que comer, aí é insegurança alimentar grave. Tudo bem? A moderada e a leve, veja, a leve é quando há uma indisponibilidade de algum alimento básico. Você perdeu qualidade em sua nutrição, não tem mais aquele legume, aquela fruta, está consumindo mais processados. Moderado, quando há pouca disponibilidade ou variedade do ponto de vista nutricional. Então você já tem uma carência calórica. Não está passando fome, mas tem uma carência calórica, já está consumindo produtos de menor qualidade nutricional. Por que é importante também conhecer a leve e moderada? Porque afeta a saúde da população. Se você deixa de comer aquele alimento mais nutritivo, ou tem mesmo uma carência calórica diária que você precisa, vai afetar também sua saúde. Tudo bem? Por isso que é tão importante discutirmos a insegurança alimentar. Tudo bem? 9% dos brasileiros estariam na situação mais grave, em torno de 19 milhões de pessoas na situação de fome, o que é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Vamos conversar mais sobre isso. Olha só, de acordo com o levantamento da FGV Social, em 2014, então, o Brasil ocupava essa 36ª posição em 145 países, agora em 80º. Então temos uma insegurança maior, nós caímos na segurança alimentar. Para o pesquisador, isso é inaceitável. Olha a fala do pesquisador, na chamada fazenda do mundo. Então agora entra a geografia, junto aqui com o conhecimento de sociologia, também de nutrição, por que não da biologia. Onde que a geografia entra? Sobretudo na geografia agrária. Tem essa questão humana, essa questão diretamente do campo social,
mas nós precisamos falar da nossa geografia agrária. E vou mostrar para você como que os vestibulares e a prova do Enem abordam com frequência essa temática. Vamos lá então? Veja, tá aqui só um gráfico, né, para demonstrar que houve de fato, vou destacar aqui para você, um crescimento significativo a partir já de 2018. Vejam só, se eu destacar o ano 2018, já percebemos antes da pandemia um crescimento significativo da insegurança alimentar leve, um crescimento mais sutil da moderada e também da grave. Houve um crescimento ainda maior, né, depois da eclosão da pandemia, né, no caso da moderada e da grave um pouco mais, mas não é um cenário só da pandemia. O que está acontecendo? Percebemos também que já vinha crescendo desde 2013, só que de forma mais acentuada a partir de 2018. Então vamos buscar na geografia a explicação. E tem uma temática que o Enem adora. Nas diferentes linguagens que a prova utiliza, essa contradição é interessante para ser explorada pela geografia. De um lado, um país cuja manchete é esta aqui. Em maio, IBGE prevê safra recorde de 263 milhões de toneladas para 2022, segundo a agência de notícias do IBGE. A produção de cereais, leguminosas, oleaginosas deve totalizar um recorde, enquanto aumenta a insegurança alimentar. É com estas contradições que a geografia trabalha. É por isso que estudamos geografia, para buscar políticas públicas e tentar remediar, mitigar esta situação. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos falar sobre o assunto agora, trazendo para o campo da geografia agrária. Bom, o que as provas gostam tanto de cobrar? Nossa estrutura fundiária. Como que ela é uma estrutura fundiária concentrada, né? Uma forte concentração de terras. E aí vem a primeira pergunta, por quê? Por que que o Brasil tem as terras e também, consequentemente, a renda tão concentrada? Então vamos lá. Antes de explicarmos o fenômeno, vamos trazer alguns dados para enriquecer esse entendimento. Veja só. Segundo a área ocupada por cada estabelecimento agropecuário, familiar ou não familiar, segundo o censo agropecuário do IBGE, o último ocorrido em 2017, a agricultura não familiar. Professor, é sempre assim que aparece como não familiar? Não, costuma aparecer como agricultura comercial ou o agronegócio. Tudo bem? Agricultura comercial ou agronegócio. Ela ocupa 77% das áreas ocupadas pela agropecuária no país. Enquanto que a agricultura familiar, a agricultura campesina, ocupa apenas 23%. Então, 77% das áreas agrícolas do país ocupadas pelo agronegócio. Quando pegamos o número de estabelecimentos, o número de, entenda, de proprietários, 77% são da agricultura familiar. Como os números coincidem um pouco, parece confuso, mas para você entender, 77% dos proprietários rurais que atuam na geografia agrária, nosso meio rural, tem apenas 23% das terras. Enquanto aqueles da agricultura comercial, que tem 77% das terras, são apenas 23% dos agricultores. Por que é importante eu saber disso, professor? O que tem a ver com a agricultura familiar ter apenas 23% destas terras ocupadas pela agricultura? Vamos entender. Vamos viajar comigo aqui agora e buscar primeiro um processo histórico. Veja só, primeiro passo, por que as terras são tão concentradas? Vamos lá? Fatores. Um fator histórico e os fatores econômicos. Fator histórico, você que tem aula com o nosso grande mestre Pedro Renaud, sabe muito bem, acompanhando a história do Brasil, por que as terras são tão concentradas. Vou só resgatar aqui um pouquinho da história com a licença do meu amigo Pedro Renaud.
Fomos uma colônia de exploração, onde implementamos um sistema de plantation, latifúndio, monocultura, voltado para o mercado externo, como a cana-de-açúcar, no passado fazendo uso do trabalho escravo e cultivando aqueles clássicos produtos tropicais, como a cana, o café, o cacau, em boa parte do mundo. E neste cenário, nós tínhamos aqueles que detinham grandes extensões de terra. Estamos falando de grandes propriedades. Quem são eles? Os donatários em suas sesmarias. Então, a construção do país já foi marcada pela concentração de terras em um grupo de uma elite agrária que dominava essas terras. Tá, professor, mas ao longo da história teremos mudanças? Infelizmente, para maior concentração. Veja só, quando chegamos ali, Brasil já independente, século XIX, um tema que já apareceu no Enem, nós temos a lei de terras. Porque agora a terra não vem mais por concessão da coroa portuguesa. Ficamos num processo ali de 1822 a 1850 e as elites agrárias perceberam algo. Temos agora a população que está deixando, estão conquistando sua liberdade. A população que estava na condição de escravidão, a população negra, agora começa a estar livre. Chega o grupo de imigrantes, muitos, a maioria deles, numa situação de pobreza, com a sua força de trabalho nas lavouras de café em São Paulo, por exemplo, ou ocupando terras em outras partes do país. Essas pessoas podem começar a ocupar essas terras sem ter o título. Como nós vamos criar um arcabouço legal, jurídico, para perpetuar nosso poder sobre a terra? Essas terras, que passam a pertencer ao Estado agora, só poderão ser adquiridas mediante a compra e diante de uma forte especulação que valorizou ainda mais quem tinha condições naquele contexto de adquirir terras. O escravo alforriado, o imigrante, muitas vezes em condições adversas vindo da Europa. Então aquelas elites agrárias vão perpetuando o seu poder sobre a terra e concentrando ainda mais a terra. Então a lei de terras acabou fortalecendo esta concentração de terras no país. Tudo bem? Então aqui uma breve síntese dos fatores históricos. Depois Pedro Renaud na plataforma, você tem as aulas completas de história do Brasil. Segundo elemento, o elemento mercado, o elemento econômico. Vivemos numa realidade capitalista onde os produtos são regidos pela lei da oferta e da procura, certo? Muito bem. Então, quando pensamos na agricultura comercial e na agricultura familiar, tem produtos que têm maior destaque na agricultura comercial. Tem produtos que têm maior destaque na agricultura familiar. Por exemplo, um produto que tem as suas super colheitadeiras hoje com GPS, computador de bordo, é o caso da soja, por exemplo, o algodão, com as colheitadeiras ultramodernas, custando algumas delas milhões. Esse é o cenário do agronegócio. Produtos que historicamente estão conectados à exportação, como a cana e o açúcar, em nossa longa história. A soja, mais recentemente, o principal produto de exportação do Brasil nos últimos anos. E aí? Então são produtos com grande força no mercado. Seja no mercado interno, atendendo a nossa agroindústria na produção de alimentos industrializados, seja para o mercado externo em dólar. Então estamos falando de produtos que terão a sua expansão, pois têm mercado garantido. São as chamadas commodities, produtos primários negociados no mercado externo. Também temos minérios, mas aqui o petróleo, mas aqui a agricultura, E também no mercado nacional para atender a demanda da agroindústria. Já a agricultura familiar tem uma conexão com produtos que não têm essa mesma força no mercado, mas são importantíssimos na mesa do brasileiro, tão tradicionais, como a mandioca, o aipim, a macaxeira, dependendo da região também, as hortaliças. Hortaliças, normalmente ali o alface, uma rúcula, um espinafre, que não são lavouras tão capitalizadas assim, tem um forte vínculo com a agricultura familiar, com o minifúndio. O feijão também, a produção de leite no país com uma pecuária mais intensiva, diferente da pecuária de corte,
para carne, couro e outros fins, que aí é uma pecuária mais extensiva, mais ligada à agricultura comercial ou à lavoura comercial, no caso a pecuária, né? Muito bem. Estas atividades, por vezes, esses produtos, ou fazem parte de uma simples subsistência do agricultor, ou em sua maioria vão atender a demanda do mercado interno. Mercado interno, não são produtos com força no mercado externo. Então, nesta balança aqui, nós temos produtos muito valorizados no mercado e produtos não tão valorizados no mercado, que por vezes têm quedas marcantes de preço. E nem sempre o amparo por parte da política comprando parte da safra. Por isso, uma preocupação, e agora espero que você entenda a importância da agricultura familiar quando se fala em segurança alimentar. Para demonstrar essa relação dos produtos da agricultura comercial com os produtos da agricultura familiar, peguei aqui uma questão utilizada pela FUVEST na prova discursiva, mostrando o impacto da Revolução Verde, que a partir de 1960, muitos produtos, técnicas, maquinário foram chegando aos países ricos, alguns países periféricos, como o Brasil. E esses produtos, imagine um trator, o fertilizante, o agrotóxico, só que esses produtos têm um preço, têm um valor. E quais lavouras são mais capitalizadas para conseguir modernizar e ser mais competitiva? Aí entra aqui o destaque do milho e da soja, por exemplo, produtos do agronegócio. Então a Revolução Verde, esta revolução que trouxe desenvolvimento das técnicas agropecuárias dos países desenvolvidos para alguns países periféricos a partir dos anos 60, vai potencializar o agronegócio, fortalecer o agronegócio, aumentar a produção para exportação. E esse agronegócio mais forte vai conseguir expandir ainda mais suas terras. Olhem os dados publicados pela FUVEST. Área plantada no Brasil com os 5 principais grãos de produção nacional. Veja só, o arroz e o feijão são básicos na mesa do brasileiro e altamente nutritivos. Lembra da insegurança alimentar? É bom ter um arroz e um feijão na mesa. No entanto, se você comparar os anos de 2011 e 12 com 16 e 17, a área plantada com arroz diminuiu. A área plantada com feijão diminuiu. E com projeções de redução ainda maiores, como você pode ver. Como assim? A população brasileira cresce menos, num ritmo menor, mas a população continua crescendo. O que essa população está comendo, afinal? Aqueles ultraprocessados, aqueles produtos mais industrializados de menor custo. Por quê? Porque o feijão acabou perdendo espaço no campo, o arroz também. Até porque essas técnicas que chegaram com a Revolução Verde atendiam a demanda das commodities e não os produtos para o nosso mercado interno. Já a produção de milho, veja só, cresceu, de soja cresceu, percebam, e continuarão crescendo. É problema? Não, é importante para a economia, mas não em detrimento daquelas lavouras que atendem à nossa segurança alimentar. É sobre isso que devemos refletir, porque as provas vão abordar essa temática. Tudo bem? Vamos lá então, vamos partir aqui, dando continuidade à nossa aula. Para reforçar esse entendimento, trago aqui uma questão da Federal do Juiz de Fora. Olha que legal, mostrando de um lado a agricultura camponesa, que você sabe que é a agricultura familiar, que detém apenas 24% das terras no país, atualizando com os dados do Censo Agropecuário 2017, apenas 23% das terras, ou seja, menos terras para a agricultura familiar. No entanto, produz 70% da comida que chega em nossa mesa. O arroz, o feijão, a hortaliça, os legumes. Já o agronegócio ou a agricultura comercial detém 76% das terras, também atualizando 77%, mas produz daquela comida fresca que vai chegar em nossa mesa, 30%. Ela é importante na produção global de alimentos que atende à agroindústria, sem dúvida alguma. No entanto, pensando em segurança alimentar do nosso país, veja a importância da agricultura familiar.
Tudo bem? Então vamos avançar aqui com mais alguns dados do censo 2017. Essa tabela mostra o seguinte: houve um aumento da área ocupada pela agricultura. Veja, nós tivemos ali uma área ocupada de 5,8% maior, mas o número de proprietários, ou seja, o número de estabelecimentos, caiu 2%. Tá, matemática, vamos lá. A área cultivada cresceu 5,8%. As pessoas que ocupam caiu 2%. Então, peraí. Então nós temos uma maior concentração de terras. Então, foi um processo histórico? Foi. Potencializado pela Revolução Verde, que favoreceu mais os grandes proprietários, a produção para exportação, a agroindústria, o agronegócio? Sim. Mas esse processo não se encerrou. É só você observar que esse dado é a comparação do censo agropecuário 2006 com o censo agropecuário 2017. Ou seja, continuamos por essa lógica de mercado concentrando terras. Vamos lá. Vamos avançar aqui. E agora vamos treinar com uma questão do Enem 2022 bem fresquinha. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Precisa de arroz com feijão, bom saber. Que tenha comida na mesa, olha, mais ligado ao nosso tema de hoje, impossível. Que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva a semente. Em seu embornal, Zezé o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. Muito bem. Então temos aqui falando de personagens que levam a semente num penoso balé, que amanhece lá no milharal. Tá falando do agricultor, tá falando do feijão, né? Tá falando do arroz. Vamos ver agora o que pede o comando da questão. A letra da canção valoriza a dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao ressaltar a função de fornecer mão de obra qualificada. Em momento algum, né, falou em favorecer a cidade com mão de obra qualificada. Está falando da lida no campo e não pessoas preparadas para esse espaço urbano, né, e seu meio laboral, o seu trabalho. B. Incorporar a inovação tecnológica. Essa é a relação com a cidade? Incorporar a inovação tecnológica? Não. Preservar a biodiversidade, preservar a diversidade biológica. O texto não faz nenhuma menção a isso. D. Promover a produção alimentar. Sim, promover ali o arroz, o feijão em nossa mesa e também o pão. E a letra E, garantir a moradia básica. Na cidade? Não. A relação com o campo é: o campo atende a cidade, promovendo a produção alimentar. Legal? E para fechar o nosso encontro aqui no canal do Professor Ferreto, você sabe que na plataforma tem muito mais sobre toda essa temática. Vamos para mais uma questão. Federal de Juiz de Fora. Leia a tabela a seguir. Participação na produção de alimentos. De quem? Vamos lá. O percentual de produção por tipo de propriedade. Familiar e não familiar. Não familiar, você sabe, agronegócio, agricultura comercial. A agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 58% do leite, 50% das aves. Eu vou destacar esses aqui que são alimentos básicos da nossa mesa. E vou lembrar você o seguinte: lembre, a agricultura familiar detém apenas 23% das terras no país. Enquanto a agricultura não familiar, que detém 77% das terras, produz da mandioca 13%, do feijão 30%, do leite 42%, das aves 50%. E como já sabemos, quando entra na pecuária extensiva, gado de corte, aí passa à frente, né? A produção de arroz, já mais mecanizada também, Rio Grande do Sul um grande produtor, 66%,
E o milho, também muito ligado ao agronegócio, produção de ração animal e alimentos em geral, 54%. Então fica evidente que aquele alimento que chega fresco na nossa mesa, com a mandioca, o feijão, o leite, as aves, e isso porque não foi posto aqui, as hortaliças, que a agricultura familiar tem uma força incrível. Muito bem, vamos ver o que se pede agora. A agricultura familiar é muito importante para a economia brasileira porque a. Fornece mão de obra para o setor urbano industrial. Vamos lembrar, assim como o Enem, qual a relação com a informação ofertada. Não falou nada de mão de obra, está falando da produção de determinados gêneros agrícolas. Então nós vamos excetuar essa alternativa. B. Garante abastecimento significativo do mercado interno. Qual o mercado interno? Aquele que vem sofrendo com a insegurança alimentar? Entendeu a importância de incentivarmos a agricultura familiar? Por isso, sim, o agronegócio é importante, fato, mas caminha na lógica do mercado forte. E quando falamos em segurança alimentar, precisamos sim de amparo para esses pequenos produtores. Temos no Brasil, para lembrar, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Temos que garantir a compra desses produtos quando o preço cai, garantir o sistema para que o agricultor familiar seja também competitivo nessa lógica de mercado. Trazer o produto da agricultura familiar para a merenda escolar, garantindo uma boa alimentação para as crianças já na escola, não é verdade? Então aqui, a letra B, garante o mercado interno em nossa luta contra a insegurança alimentar. C. Ocupa terras com cultivos de produtos para exportação. Pode ocorrer eventualmente, mas não é o principal, não é o destaque mais do agronegócio. Utiliza grandes propriedades para cultivos orgânicos. Os cultivos orgânicos estão ligados à agricultura familiar? Sim, mas não em grandes propriedades. Letra E. Impede a expansão territorial da propriedade não familiar, da propriedade comercial, do agronegócio. A agricultura familiar impede a expansão do agronegócio? Não fecha com todos os números que você viu aqui na aula, nem com a lógica do que nós discutimos dentro da geografia agrária, um tema super importante na prova do Enem e também dos vestibulares mais tradicionais. Espero que tenha aproveitado e até a próxima. Tchau, tchau!